Espírito diz este lugar, para a glória do nome de Jesus, para que haja salvação, para que haja cura, para que haja libertação de feridas, de almas feridas, de pessoas opressas, porque ainda não conhecem o teu nome, ainda não se dobraram diante de ti, o Todo-Poderoso. Por isso usa o teu servo como boca de profeta nesse lugar, como o Senhor usou os profetas, em nome de Jesus, os profetas desta geração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando vocês puderem sentar sempre, fica à vontade. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, não. Até meia-noite a gente está por aqui. Amém. E aí que é o maior. Vocês abrissem a Bíblia hoje. Vocês vão ler para mim. Eu quero que vocês a Bíblia de Lucas 14, 4, versículos 18 e 19. Lucas 4. Engraçado, eu tinha uma outra mensagem para ti. Como é o nome do irmão? Kleber. Quando você orava, Deus fez, fala para proclamar o meu reino a tempo e fora de tempo. A minha palavra era sobre a tribulação, mas eu já estou acostumado com isso, Deus mudar a coisa na hora. E Deus mudou a história. Deus mudou a história. Falar que nós somos os proclamadores do reino de Deus. Independente se sejam muitos ou poucos. Ora, baixo. Lucas 4, versículos 18 e 19. Esse mesmo texto se encontra em Isaías também. Tá? Quem pode? Lucas 4, 18 e 19. Duas pessoas para ler. Cada um lê um versículo. Quem for ler, fica em pé em reverência à palavra e lê. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração das vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Aleluia. A anunciar o ano aceitável do Senhor. E 19, quem pode ler o 19? Não, lê os dois. Anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. 19. Está diferente. Aleluia. Meu irmão, você é boca de Deus. Você é boca do Senhor. Ele te proclamou para apregoar as boas novas. O mais engraçado é que eu vejo muitos jovens aqui. E Deus diz para assim: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Venha proclamar o meu reino. Venha andar comigo no meu reino. Venha trilhar o caminho. Não importa se você é um só. Porque com você, Deus, você vai vencer um exército. Gideão, quando pisava a uva no lagar, e que o anjo aparece a Gideão, ele faz: Senhor, eu sou o menor da minha casa, e a minha tribo é a menor de todas. Como é que tu me escolhe? Eu estou pisando uva no lagar porque eu estou me escondendo. Deus faz prova de mim. Faz prova de mim. E Gideão separa e faz uma prova, e Deus fala com ele e faz outra prova. Ele é teimoso, como nós somos teimosos, como nós nos colocamos sempre achando que somos pequeninos demais e que não podemos fazer nada. Deixa eu dizer para você, você sozinho não pode mesmo não. Você sozinho é realmente pequeno, mas com Jesus você é um gigante. O apóstolo Paulo deixa bem claro: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você só realmente não pode fazer muita coisa, mas quando você se dispõe a proclamar o reino, o ano aceitável do Senhor, as coisas mudam, a história muda. Lembra-me também da passagem do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e faz: que faço eu para herdar o reino? Tu és bom. E Jesus: porra, meu Pai que está no céu, como é que me chamas de bom? E Jesus diz que ele precisa fazer algumas coisas, e ele começa a dizer: Senhor, tudo isso eu faço. Eu dou esmola, eu jejuo 3 vezes por dia, eu me guardo das coisas ruins, tudo isso eu faço. Jesus, que bom.
Mas precisa de mais alguma coisa, filho. Pega tudo que você tem, tudo que você ganhou, vende e divida com os pobres. Esse jovem simplesmente vira as costas para Jesus como resposta e sai. Aí eu quero dizer para você, esse homem era dono de muitas posses. Era muita riqueza dele, Jesus sabia disso. Mas Jesus sabia que a força dele não estava em Cristo. A força dele estava no que ele tinha, no que ele podia ver, no que ele podia pegar. E as coisas que nós vemos, as coisas que nós pegamos são transitórias, elas acabam. Você vai morrer e você não vai levar nada. Até a tua beleza vai passar. Ei, jovem, você vai ficar enrugadinho. Hoje você é uma uva, mas você pode ser uma passa. É sério. É o que chega para nós. Mas o mais importante é você saber para onde você vai, para onde você trilha o caminho. E essa praça, Jiquié, a Bahia, o Brasil, as nações precisam de ouvir o ano aceitável do Senhor. E Ele conta com você e conta comigo. Ele conta conosco. Não é só um, mas é aquele que realmente se dispõe. E voltando à passagem do jovem rico, ele vai embora, e muito triste. Aí o mais afoito dos 12 discípulos fez para ele perdão. Pedro olha para Jesus e fez: ei, Senhor, eu larguei tudo. Eu larguei casa, eu larguei família, eu larguei trabalho para te seguir. Jesus olha dentro dos olhos de Pedro, mas chama todos os 12 discípulos e faz: ei, não tem aquele que deixando casa, deixando família, deixando pai, deixando mãe, deixando filho, para viver o reino dos céus, que eu não darei muito mais aqui na terra e na vida eterna. E você pode sim ter tudo na terra. Não é proibido, não é pecado ser rico, não, filho. O que é pecado é colocar riqueza diante de Deus, sobre Deus. E Ele é o dono de todas as coisas. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Nada é nosso. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a continuidade de todas as coisas. E fica tudo com Ele de novo. Você não leva nada. Mas o que você leva é a graça, é a misericórdia, é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando a gente trilha esse caminho, e o Senhor me deu uma visão aqui de quando o irmão pregava, orava, Deus fez: ei, pregue o evangelho até que eu venha. Pregue o reino. O processo de adiantar a vida de Jesus é minha e sua. Precisamos de fazer isso. Mas nós temos o arqui-inimigo chamado Satanás, que ele tem trazido a derrota às pessoas. As pessoas estão cegas. Ele veio no mundo simplesmente para matar, roubar e destruir. E nós nos apegamos nessas três coisas. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Ele consegue matar primeiro os seus sonhos. Quando ele mata os seus sonhos, ele mata a sua vontade de viver. Por isso tanta depressão, tanta doença psicossomáticas. E quando ele consegue matar os teus sonhos, e vem a tristeza da vida com as depressões, aí vem a destruição total. Ele roubou o que é seu por direito. Ele roubou o que é seu por direito. E o seu é a vida eterna. E é viver alegre nesse país. É viver alegre nesta terra, neste momento, nesta cidade, nesta praça. E Jiquié não é a cidade mais violenta do Brasil. Jiquié é a cidade de Jesus. Precisamos de mudar esse histórico. Pessoas, crianças como o irmão orou, estão morrendo. Estão sendo saqueadas à vontade de viver. Pessoas que não acreditam mais nas pessoas. Precisamos de mudar essa história. E eu quero dizer para vocês, jovens, mais uma vez, Deus nos escolheu. Me chamou porque vocês são fortes. Pregue o ano aceitável do Senhor. Você foi chamado para libertar os cativos, como o irmão leu.
os oprimidos, como o irmão leu, e muitas pessoas estão presas nas drogas, estão presas no álcool, estão presas na mentira, no roubo, na prostituição, precisando de libertação, e essa libertação só vai vir através de projetos como esse. Projetos como o Baruque, que sai pra rua, que sai das 4 paredes de dentro da igreja e vem pra rua apregoar o ano aceitável do Senhor. E você pode, como eu falei, o diabo veio matar, veio roubar e veio destruir. Mas o engraçado é que esse versículo não termina assim não, irmãos. Esse versículo termina Jesus dizendo: mas é o fim para que tenham vida e tenham vida em abundância. É o fim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Quando o jovem profeta Isaías, no capítulo 1, no verso 19, ele diz que o Senhor disse que nós comeríamos e beberíamos o melhor da terra. Você sabe por quê? Porque ela é nossa. Só que nós não tomamos essa posse. Nós não tomamos posse dessas coisas. Nós deixamos os inimigos tomar posse do que é nosso. Gideão levantou 100 mil homens, baixou para 10 mil, para 2 mil você vai com 300. Que eu vou dar vitória. Porque não é você que vai guerrear. Quem vai guerrear sou eu. Nós somos simplesmente um canal de falar, um canal de bênção. E nós temos vindo a nossa cidade Jiquié, recebendo o título de cidade mais violenta do Brasil. Eu, como pastor, não aceito. Nós temos que cancelar esse título. Jiquié será chamada a cidade mais evangelizada do Brasil. Porque daqui é um celeiro de nações, é um celeiro de missionários. Jiquié é um celeiro de missionários, não se engane. Nós temos missionários no Rio, nós temos missionários fora do país, na África. Falta você dar o primeiro passo e dizer: eu quero apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas precisamos de fazer isso com alegria. Precisamos de fazer isso com alegria. Vai vir luta, vai. Vai vir batalha, vai. Mas aquele que vai na frente é o grande general. Ele nunca marcou uma derrota. Nunca, nem a morte pôde tragar Jesus. Quando a morte achou que estava vitoriosa, quando Satanás disse: morreu, o filho do homem acabou, surge a luz. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que todo mundo repetisse essa palavra: ressuscitou. Ressuscitou. Ressuscitou o nosso Senhor. Ele é o dono da vida. A glória é dele, o amor é dele, a libertação é dele, a salvação é dele. Mas depende de pregarmos o evangelho. Depende de lutarmos em favor do povo. Jesus tem bênção na sua vida. Mas a gente precisa de se levantar como homens e como mulheres de Deus. Se levantar e não ter vergonha de apregoar Jesus. Eu sou um ex-alcoólatra, ou seja, eu sou um alcoólatra. Não existe ex-alcoólatra. Eu preciso evitar o primeiro gole todos os dias. Já tem muitos anos. Mas eu preciso continuar evitando, para continuar pregando. Porque foi através do reino que eu me salvei. Foi lendo a palavra que eu me libertei. Claro que eu sou fruto de oração, todos nós aqui somos fruto de orações. Mas a palavra dá vida. A palavra traz vida. E
nós estamos pregando aqui não a nossa palavra, não é a palavra de pastor Pança, não é a palavra do irmão Márcio, não é a palavra do irmão, nem do pastor Júlio, é a palavra de Cristo Jesus. A palavra que dá vida, a palavra abundante. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, quando o apóstolo Paulo entende que a carta de Romanos é a carta principal dele, a mais importante do Novo Testamento. E o capítulo 8 é o ponto fundamental da carta de Romanos. Ele começa dizendo que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Para os que estão em Cristo. Não é que está no homem, não é que está no pastor, nem apóstolo algum, é os que estão em Cristo Jesus. Não se trata de nós, não se trata do irmão Márcio, não se trata da irmã Paula, do pastor Pança, do pastor Júlio, do irmão, não. Se trata de Cristo, aquele que foi para a cruz e morreu por sua vida, antes que você se arrependesse. Ele nos amou primeiro, igreja. Ele nos amou primeiro. E eu queria finalizar com Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 é o ponto fundamental dessa carta. Quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que andam segundo o seu propósito. A diferença está no andar do propósito do Senhor. Todas as coisas cooperam. Quando Paulo fala de todas, ele fala das coisas boas e das coisas más. Mas algo no final do versículo chama atenção. Qual é o propósito que você está andando? Em que propósito você está andando? Qual é o seu propósito? Será que você tem coragem de pregar Jesus em qualquer lugar? Lá na nossa igreja nós levamos no culto de homens o primeiro pregador, um pregador de rua, que é aquele jovem que fica lá na praça da bandeira, pastor Bastião. E ele mudou a concepção de muita gente que julgava ele. Sabe por quê? Ele faz algo que pouca gente tem coragem, de abrir um microfone no meio de uma feira e apregoar Jesus como Senhor. Aleluia. De viver Jesus, de dizer, esse é o meu Senhor. Não é o que eu tenho, não é o que eu vim a ter. Não, é Jesus, é a fonte de todas as coisas. Jesus é a fonte de tudo que você possa imaginar. Tudo que você teve, tudo que você tem, tudo que você vier a ter. A base da fonte é Cristo. Ele é o sustentador de todas as coisas. E Ele provê todas as coisas. E Paulo diz para aquele povo: olha, talvez vocês estão tendo muita coisa boa e outras coisas más, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que andam segundo o seu propósito. Você sabe por quê? Porque no verso 29 Paulo dá a resposta. Paulo diz: ei, eu quero fazer você a imagem e semelhança. Jesus quer te colocar na altura e na mesma medida de Cristo Jesus. Aquele que antes também chamou, também amou. Ele quer fazer você filho amada e filho amada, a imagem e semelhança de Jesus, como primogênito entre muitos irmãos. Você sabe por que Satanás olha para você e fica zanga? Satanás olha para você e tem raiva. Você sabe por quê? Por causa disso. Ele olha para você e vê Jesus. Ele vê Jesus. Mas Jesus deixa um versículo que é muito usado, inclusive por políticos, por todas as pessoas. Conhecereis a verdade vos? Conhecerei a verdade vos? Levanta a tua verdade aí, meu filho. Só tem a tua física, essa é a grande verdade. Aleluia. Essa é a grande verdade. Filma ali, sabe? Bíblia. Essa é a grande verdade. Pastor Júlio também está com a Bíblia física na mão. Levanta aí, pastor Júlio. Essa é a grande verdade. Mas as pessoas professam esse versículo: conhecereis a verdade, mas busca a verdade na mentira. Busca a verdade no erro. Quando o irmão estava orando, Senhor, como tu me mostra o cenário político desse país.
Não estou falando aqui nem de A, nem de B. Eu estou dizendo que as pessoas deixam de defender Jesus para defender o homem. E nós dependemos simplesmente de Jesus. Aleluia, Deus. Quem vai mudar a história de Jequié, quem vai mudar a história da Bahia e a história de Jequié e do Brasil é os homens e as mulheres de Deus orando a Cristo. É o seu joelho, é a nossa grande arma. Orar ao Senhor, buscar o Senhor, para que as pessoas que aqui estão recebam também o que nós já recebemos. De graça recebeste, de graça dai. De graça recebeste, de graça dai. De graça recebeste, de graça dai. Porque o mundo é mentiroso. E outro versículo que o povo usa muito é: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas não é assim que esse versículo começa. Aí é a parte B dele. O versículo começa Jesus dizendo: em mim tenhais paz. Aleluia. É só nele. Porque no mundo só vai ter aflição mesmo, meu irmão. Mas em Cristo Jesus você pode buscar e alcançar a paz que você deseja. Glória. Sofia, me dá meu chofalim. Vou finalizar com o chofar. Gente, Deus abençoe vocês. Glória. Que esse projeto nunca cesse. Glória. Que esse projeto nunca pare, Márcio. Em nome Que começou no seu coração. Que venha ganhar muitas almas. do céu e da terra. Muitas almas. Não só aqui, mas onde quer que nós pisarmos da planta de nossos pés. Porque o Senhor, que é o autor e consumador da vida e da nossa fé, Ele vai na frente contigo. Segurando na tua mão. E a sua retaguarda é Ele quem guarda. Está lá em Isaías 52:13. Não te apresses. Não te andes apressado. Porque eu vou na frente segurando a tua mão. E a tua retaguarda eu estou guardando, filho. Creia somente em mim. Creia em mim, é isso que Jesus pede. Que a graça e que o amor de Jesus, que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, o amor que não é para ser compreendido, seja com todos vocês, hoje e para sempre. E que abençoe essa praça, que abençoe os vizinhos, os comerciantes desse lugar, que abençoe Jequié, que abençoe as casas de recuperação, os centros de recuperação, que abençoe os hospitais, leva a vida, Senhor, e não a morte, e derrama sobre os teus filhos bênção sobre bênção, em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém. Aleluia.